E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 coisas que você deve fazer antes de ler a palavra de Deus, antes de pegar a Sagrada Escritura. Muitas pessoas têm dificuldade de ter o entendimento da palavra de Deus e entram em contato comigo perguntando: pastor, o que quer dizer esse versículo? O que quer dizer esse capítulo? É necessário sim que o pastor venha te ajudar e eu vou te explicar nesse ensinamento, mas é necessário com que você faça algo para que o Espírito Santo de Deus venha te revelar o que deve ser feito. Então, eu vou te mostrar e vai abrir o entendimento, porque isso acontecia comigo também. Eu, quando iniciei no começo da minha conversão, eu não entendia nada. Era tudo em inglês, eu não conseguia entender as letras, as vírgulas, eu não entendia. Me dava dor de cabeça, me dava sono, e tudo isso era coisas que ali eu tinha que passar por aquela batalha espiritual para que eu me tornasse hoje o que eu sou no mundo físico e no mundo espiritual, para que eu pudesse estar até mesmo aqui ensinando você. Então, tudo que eu fiz foi isso, e eu vou te passar o passo a passo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai levantar também grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que Deus vai abrir o entendimento através da sua palavra. A primeira coisa que deve ser feito é orar. Você deve sim fazer uma oração antes mesmo de pegar a palavra de Deus, fazendo uma oração para que Deus abra o entendimento. Porque sim, se você pegar a palavra de Deus agora como um livro simples, um livro comum, um livro de ciência, um livro de biologia, uma biografia de alguém, ela se torna um livro comum e a letra mata, mas todavia o Espírito Santo vivifica, o Espírito vivifica. Então é necessário com que você venha entender que a Bíblia, a Santa Escritura, é um livro espiritual. É por isso que muitas pessoas não entendem, não compreendem, e Satanás consegue colocar na cabeça dela que a Bíblia não é um livro espiritual. Se você não orar, se você não apresentar a Deus, pedindo para que abra o entendimento, você não vai entender as Escrituras, porque é Deus quem dá o entendimento. Então é necessário nós orarmos a Deus e pedir: Senhor, me dá um entendimento, agora eu vou ler a Tua Palavra, me revela o oculto e o escondido. Então não leia só por ler, como as pessoas leem em jornal, como as pessoas leem mensagem no telefone. Leia a Palavra de Deus sempre pedindo para Deus ali a permissão para meditar na sua palavra. Isso é o mais importante e por isso que nós colocamos em primeiro lugar. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. E isso não sou eu que estou inventando. Em Lucas capítulo de número 24, no versículo 45, olha só o que está escrito: então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Veja que a palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo de número 24 que foi aberto o entendimento para que eles entendessem as Escrituras. Então veja que necessita Deus abrir o entendimento para que você venha entender as Escrituras. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Sempre ore, sempre consulte a Deus. Você ora para tudo, pedindo para Deus tudo. Peça também para que Deus te dê entendimento, te dê força, para que o sono saia, para que a preguiça saia, e você vai ver que você vai ter meditações incríveis depois que você começar. Sempre orar para que Deus dê entendimento. A segunda coisa que você deve fazer antes de ler a palavra de Deus é saber o que você vai fazer e qual a direção que você quer da palavra de Deus. Então você já orou. Agora, qual a resposta de Deus? O que você quer ao ler a palavra de Deus? Você quer ter um entendimento sobre o quê? Porque existem leituras que você lê normal. Hoje eu vou ler Salmos, hoje eu vou ler Gênesis. Então você está só fazendo uma leitura. Então se você está fazendo uma leitura, você está querendo só ver o que aconteceu naquele certo e determinado livro. Mas, por exemplo, se você vai meditar, se você precisa de uma resposta de Deus, você vai orar a Deus pedindo uma resposta e vai meditar no que Deus quer falar contigo através daquela palavra. Aí Deus vai te dar direção. Olha, eu estou passando por isso e eu caí nessa palavra. Ali você vai ter uma comunhão com a palavra de Deus. Ali você vai ser alimentado espiritualmente. E isso que é a grande batalha que Satanás faz para que as pessoas não venham ter este entendimento, não venham buscar ter o entendimento de ler a palavra de Deus, de comer, se fartar das Escrituras. Então é necessário você entender: peguei a palavra de Deus, agora o que eu quero? Eu vou só ler? Ou eu vou meditar, vou pedir uma direção de Deus? Ou eu vou estudar, ou eu vou preparar um sermão
de que Deus quer que eu fale de algum assunto, pedir para que o Espírito Santo de Deus me conduza, eu sou servo de Deus, eu já vou deixar uma palavra preparada, eu já vou deixar uma palavra de Deus engatilhada, porque Deus sabe que eu necessito me preparar para pregar. É necessário sim se preparar, é necessário ter a comunhão. Quando eu digo preparar, o servo de Deus tem que estar sempre preparado para toda boa obra. Quem sabe você está meditando ali naquela palavra, porque Deus tem pessoas que vão te colocar naquele dia que necessitam daquela palavra. Aí você acordou, achou que era para você, mas não. Aí Deus coloca alguém na tua vida e você, meu Deus, eu estava lendo sobre isso hoje. Comece a ter essa intimidade com Deus. Eu vou falar algo muito forte e sério para você. Se você tem uma relação com Deus que só quer ser abençoado, você não vai conseguir ser uma pessoa que vai se manter durante anos na presença de Deus. Mas se você quer viver com Deus na condição de canal de bênção, ou seja, você vai transbordar. É isso que o salmista Davi disse, o cálice transborda. Davi escreveu salmos que está transbordando até mesmo nos dias de hoje para nós, lendo a palavra de Deus. Que pessoas lêem o Salmo 23, o Salmo 91, ele faz com que a gente venha transbordar. Por quê? Porque ele não quis reter só para ele. Então veja que a gente tem que fazer isso. Eu quero transbordar. Eu quero aprender para mim de uma maneira que eu possa passar. E é isso que o pastor faz. É isso que eu estou fazendo. A gente não pode pensar, vou aprender para mim, eu tenho que aprender para que o reino venha avançar. Então, pense de forma diferente. Eu sei que tem muitas pessoas que não, só quero congregar, só quero ficar no banco, eu não quero louvar, não quero adorar. Assim você não quer que o reino avance. Deus precisa de você e Deus quer que você se prepare para estender a mão, uma palavra, fazer tudo aquilo que Deus colocar no seu coração na vida de alguém. A terceira coisa é se humilhar diante da presença de Deus. Para que você venha entender a palavra de Deus, você não pode estar com seus pensamentos, não estar renovado com essas coisas do mundo. Então, por exemplo, quando eu vim do mundo, eu acreditava em muitas coisas que eu achava que não era pecado. Mas aí quando eu lia na Bíblia, eu via que aquilo era pecado. Que era pecado fazer sexo fora do casamento. E aí quando eu li aquilo, eu fui humilde para aprender. Então as pessoas hoje, elas não são humildes para aprender o que Deus quer falar com ela. Está dizendo que o segundo casamento não provém de Deus, as pessoas não querem acreditar. Então por isso que não vem o entendimento. É por isso que não deixa com que o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deus, ele não tem problema nenhum com o pecado do homem ou com o pecado da mulher. Deus, ele tem problema com aquele que não quer se arrepender. Se você não atingiu ainda a fé para largar o seu pecado, o seu vício, qualquer outra coisa que você está fazendo, vai lendo a palavra de Deus e peça para que Deus trabalhe no tempo certo, na hora certa. Mas sempre vai indo. E se você coloca Satanás na sua cabeça que você tem que estar perfeito para ir na igreja, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Deus nos aperfeiçoa durante essa longa jornada para que a gente venha alcançar a salvação. Então, entenda isso, seja humilde. Seja humilde para pedir ajuda para alguém. Seja humilde para pedir com que alguém te ensine a palavra de Deus. Veja só o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou que Filipe subisse com ele e sentasse. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos 8? Veja que o Espírito Santo de Deus levou Filipe para ensinar aquele etíope eunuco que vinha da casa de adoração. Ou seja, lá na casa de adoração não tinha ninguém para explicar a palavra de Deus para ele. Ele foi adorar. Então leia esse capítulo que você vai entender. Ele foi adorar, ele foi entregar ouros, ele foi entregar dízimos, ofertas, foi entregar tudo no templo, ele estava voltando, mas ainda não tinha entendimento da palavra. E o Espírito Santo de Deus levou o seu servo, Filipe, para que ele o ensinasse sobre a palavra de Deus, onde ele explicou o que era Jesus, e ali ele se batizou. Então veja que é necessário ter um ensinamento da palavra. As pessoas pensam, não, eu vou aprender sozinho, eu vou me virar sozinho. Você necessita de ajuda para aprender. Deus ama a comunhão, ele abre sim o entendimento seu, mas você necessita de pessoas para estar meditando junto com a palavra de Deus contigo. Então seja humilde para aprender. Existem pessoas que não são humildes para querer aprender, para querer comer mais da palavra de Deus, não são humildes para pedir ajuda, pensam que sozinhos vão conseguir, mas veja que o próprio Espírito Santo levou o seu servo Filipe lá, atrás de um homem, para ensinar a palavra de Deus. Então, é necessário
com que você tenha humildade. Imagine que se o Espírito Santo de Deus levasse Filipe lá e Filipe fosse para ensinar, mas eunuco falando, não, mas eu já estou vindo da igreja, eu já estou vindo do templo, eu já entreguei dízimo, eu já entreguei oferta, já fiz tudo, eu já sou abençoado. Não, ele rogou e foi humilde, mas como eu vou descobrir se não tem ninguém para me ensinar? Então ali Filipe sentou e ensinou a ele, e ele recebeu a Cristo. Veja que coisa maravilhosa, então seja humilde para aprender. Então no vídeo de hoje nós falamos aí sobre as 3 coisas que é necessário. Então, ore antes, sempre ore antes. Também pegue a palavra de Deus e saiba o propósito que você está lendo. Qual o propósito que eu vou ler a palavra de Deus hoje? Eu vou estudar hoje. Hoje eu vou meditar, eu vou examinar as Escrituras. Hoje eu vou só fazer uma leitura para ver o que aconteceu no livro de Gênesis. Qual que é o propósito que você está pegando a palavra de Deus? Ou muitas das vezes não está pegando. E outra vez, também, a gente tem que ser humilde para aprender. Então nós aprendemos sobre 3 coisas. Faça isso que eu tenho certeza que vai abrir e entender o seu entendimento. Se você quer aprender com os ensinamentos nossos, nós estamos aqui fazendo de tudo. E quanto mais o tempo passar, mais Deus nos abençoar, mais nós vamos estar trazendo materiais e conteúdo. Porque eu entendo que esse meio de comunicação é um meio de comunicação muito bom para disseminar o reino dos céus, e aqui nós estamos alcançando almas. Que Deus te abençoe. Coloque nos comentários se você gostou, se isso foi edificante para você, e nos acompanhe. Até o próximo vídeo.